Fundamentos de troca térmica. Os trocadores de calor utilizam diferenças de temperatura para mover o calor. Dois fluxos de fluido são colocados em contato próximo em cada lado de uma parede ou tubo, permitindo que a energia, na forma de calor, viaje através da parede ou tubo do lado quente para o lado frio. A troca de calor, tanto ganho quanto perda, leva a mudanças na mídia em ambos os lados. No caso de uma única fase, como líquido ou gás, isso leva a uma mudança de temperatura. Nos evaporadores, a troca de calor leva à evaporação do líquido refrigerante. E nos condensadores, a troca de calor leva à condensação do gás do refrigerante. Em trocadores de calor para sistemas de refrigeração, o calor é normalmente transferido de gás ou ar para um refrigerante líquido ou refrigerante de mudança de fase. Dois tipos de transferência de calor são vistos nesses casos: condução, quando o calor é transferido através de um material sólido, por exemplo, através da parede de um tubo de metal, ou quando o calor é transferido entre dois materiais sólidos, através do contato, como em um trocador de placas, convecção, quando o calor é transferido entre um líquido, gás ou refrigerante de mudança de fase e um material sólido, por exemplo, evaporar o fluxo de refrigerante através dos tubos do evaporador e o calor é transferido para a parte do tubo para o refrigerante de evaporação. Coeficiente de transferência de calor. O coeficiente geral de transferência de calor descreve quão bem o calor é transferido no trocador de calor. O coeficiente geral de transferência de calor depende das propriedades de fluxo para o meio aquecido e o meio resfriado no trocador de calor, o tamanho da parede ou tubo e sua condutividade térmica, bem como fatores como incrustação. Para fluxos monofásicos de água, glicol, vapor ou líquido refrigerante, o coeficiente de transferência de calor depende das propriedades do fluido, que geralmente são um dado fator, e da velocidade do fluido no trocador de calor. Uma velocidade mais alta fornece um coeficiente de transferência de calor mais alto, mas também resulta em uma perda de pressão maior. Os fluxos de líquido geralmente têm os coeficientes de transferência de calor mais altos. Para a evaporação, o coeficiente de transferência de calor depende das propriedades do refrigerante, bem como do fluxo de calor e do método de operação, se é inundado ou de expansão direta, além de vários parâmetros como a taxa de circulação ou o superaquecimento. Para condensação é quase o mesmo, embora com parâmetros diferentes. Frequentemente, não há muito que um projetista de trocadores de calor possa fazer sobre o coeficiente de transferência de calor por evaporação e condensação. A incrustação é um valor dado pelo projetista que expressa a sujeira como óleo e outros, que adiciona resistência à transferência de calor. Esse valor é muito baseado na experiência, como um valor real, dependendo do tipo do fluido, como água limpa ou água de rio, por exemplo. O último possui um potencial de contaminação muito maior do que o primeiro. A contaminação de refrigerantes de óleo também é uma fonte de incrustação. A incrustação é geralmente indicada para cada lado do trocador de calor. Finalmente, as propriedades da parede entre os dois lados são geralmente fornecidas pelo trocador de calor através dos materiais e da construção selecionados. Todos esses fatores se combinam para formar o coeficiente de transferência de calor total. Vale ressaltar que é o lado com o menor coeficiente de transferência de calor que é a maior resistência à transferência do calor, o que domina o coeficiente total de transferência de calor. Por exemplo, um evaporador com velocidade muito baixa no lado de água ou de glicol terá um coeficiente de transferência de calor baixo nesse lado. Então o lado evaporativo pode ser basicamente muito alto, sem qualquer diferença significativa na transferência geral de calor. Superfície de transferência de calor.
A área de transferência de calor nem sempre é tão simples quanto parece. Em muitos trocadores de calor, a superfície disponível para os dois lados não é a mesma. Por exemplo, os trocadores de calor de casco e tubo, a superfície do tubo interno e externo não é a mesma devido à diferença do diâmetro, espessura da parede ou ao uso de superfície estendida, por exemplo, com as aletas. Esse é um fator que afeta o coeficiente geral de transferência de calor e é importante ao fazer o cálculo para garantir que a área usada esteja realmente de acordo com a correção do coeficiente geral de transferência de calor. Em casos como os dos trocadores de calor a placas, a área é a mesma dos dois lados e, portanto, apresenta poucos problemas no cálculo em si. Diferencial de temperatura. O diferencial de temperatura é a força motriz de um trocador de calor, pois o calor flui do lado quente para o lado frio. No entanto, como as temperaturas dos fluxos mudam, nem sempre é aparente qual é a diferença de temperatura em um determinado ponto. Por exemplo, dois fluxos de água entram em um trocador de calor do mesmo lado, com temperaturas de 70 e 10 graus, respectivamente. O fluxo de água quente tem o dobro da vazão de volume do fluxo de água fria. Na imagem, o eixo vertical e o caminho relativo percorrido pela vazão através do trocador de calor em porcentagens, portanto, 0% a entrada, 50% a metade e 100% a saída. Uma vez que a vazão de água quente é 2 vezes a vazão de água fria, uma temperatura de equilíbrio de 50 graus seria alcançada se os fluxos fossem misturados. Podemos observar na imagem que os fluxos se aproximam em 50 graus na saída. A taxa de mudança de temperatura para os fluxos através do trocador de calor deve ser observada. Na entrada, a transferência de calor é alta, pois a temperatura muda muito. Conforme os fluxos são aquecidos ou resfriados, a diferença de temperatura diminui e a transferência de calor, por sua vez, também é reduzida. Na saída, os fluxos estão quando a mesma temperatura, mas as temperaturas mudam muito, cerca de 80% até a saída, devido à baixíssima transferência de calor na pequena diferença de temperatura. Se o trocador de calor fosse infinitamente grande, as temperaturas dos fluxos atingiriam 50 graus. Essa figura ilustra o problema de determinar qual é a diferença real de temperatura, uma vez que a diferença varia de 60 graus na entrada até 1,5 na saída. A solução é utilizar uma diferença de temperatura média logarítmica, conhecida como LMTD, que compensa as mudanças de temperatura. Cocorrente e contracorrente. Cocorrente e contracorrente são termos que se referem à direção dos fluxos em um trocador de calor, em relação um ao outro. Cocorrente. Um trocador com fluxo de cocorrente tem o fluxo quente e frio para fluir na mesma direção. A imagem anterior é um trocador de calor em cocorrente. Para ter os fluxos na mesma direção, uma alta transferência de calor é alcançada ao redor da entrada do trocador de calor. No entanto, para um trocador de calor cocorrente, o fluxo no lado quente não pode ser resfriado abaixo da temperatura de saída do fluxo do lado frio e vice-versa. O fluxo do lado frio não pode ser aquecido acima da temperatura de saída do fluxo do lado quente. Contracorrente. Um trocador de calor de fluxo contracorrente tem o fluxo quente e frio em direções opostas, de modo que a entrada do lado frio é colocada na saída do lado quente. Um trocador de calor em contracorrente pode resfriar o lado quente abaixo da saída do lado frio, uma vez que a saída do lado quente transfere calor para a entrada do lado frio e vice-versa. Na imagem podemos observar o mesmo exemplo de antes, mas agora com um trocador de calor em contracorrente, ao invés de cocorrente. Vê-se que a queda de temperatura para o lado quente é de 25 graus, enquanto foi de 20 para o cocorrente. Isso significa que mais calor é transferido nessa situação, com o resultado que o trocador de calor contracorrente é mais eficiente do que o cocorrente e, portanto, a contracorrente tem maior capacidade.
Nesse caso, a corrente fria pode ser aquecida a 60 graus e a corrente quente pode ser resfriada a 45 graus. Todos os outros parâmetros são iguais, a diferença é que o LMTD é mais alta a 20 graus, cerca de 25% do qual também se reflete diretamente na capacidade. Como a conclusão do trocador de calor contra fluxo é muito mais eficiente do que um cocorrente, visualmente a diferença do LMTD pode ser vista como a área entre as duas curvas. Embora a cocorrente comece com uma alta diferença de temperatura, ela cai rapidamente para perto de zero, enquanto a contracorrente mantém uma grande diferença em todo o trocador de calor.